Os manuscritos antigos são verdadeiros tesouros históricos, fornecendo pistas valiosas sobre civilizações desaparecidas, práticas culturais, sistemas de crenças e avanços tecnológicos que moldaram a humanidade. Vamos explorar alguns exemplos de manuscritos recentemente descobertos ou desclassificados que ajudam a entender culturas perdidas. Embora os manuscritos do Mar Morto tenham sido descobertos na década de 1940 e 1950, seu estudo está longe de estar concluído. Esses documentos antigos, encontrados em cavernas próximas a Kura, representam uma das coleções mais significativas de textos religiosos e históricos já descobertas. Escritos em hebraico, aramaico e grego, eles oferecem uma janela única para o mundo do judaísmo do Segundo Templo, um período crucial na formação das tradições judaicas e cristãs. Os manuscritos incluem fragmentos da Bíblia hebraica, textos apócrifos e documentos que descrevem as práticas e crenças de comunidades como os essênios, uma seita judaica ascética possivelmente ligada à produção desses textos. Esses escritos iluminam questões teológicas, jurídicas e sociais, oferecendo um panorama detalhado das tensões religiosas e políticas da época. Recentemente, o uso de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, análise espectral e reconstrução digital, transformou o estudo dos manuscritos. Por exemplo, algoritmos de inteligência artificial foram empregados para analisar caligrafias nos fragmentos, permitindo identificar padrões sutis que conectam diferentes pedaços, antes considerados independentes. Essas conexões ajudaram a reconstituir partes de textos e esclarecer o papel das comunidades que produziram os manuscritos. Além disso, o estudo digital de microvestígios nos pergaminhos revelou detalhes sobre os materiais usados na escrita, como a composição das tintas e o tipo de couro ou papiro. Essas descobertas forneceram pistas sobre a origem geográfica dos materiais, indicando redes de comércio e a sofisticação técnica dessas comunidades. Um aspecto especialmente revelador tem sido a identificação de textos que exploram a expectativa messiânica e o apocaliptismo, temas que mostram paralelos com as tradições emergentes do cristianismo primitivo. A compreensão mais profunda dessas crenças ajuda a contextualizar a transição entre o judaísmo do Segundo Templo e o desenvolvimento inicial do cristianismo, ampliando o entendimento das raízes de ambas as tradições religiosas. Em resumo, os manuscritos do Mar Morto continuam a ser uma fonte inesgotável de descobertas. Com as novas tecnologias, os pesquisadores estão desvendando detalhes que antes pareciam inalcançáveis, permitindo que os textos contem suas histórias com uma clareza sem precedentes. Descobertos em cavernas budistas na região de Bamia, no Afeganistão, durante os anos 2000, esses manuscritos antigos são uma janela fascinante para o passado cultural e religioso da Ásia Central. Escritos em uma variedade de línguas, incluindo o sânscrito, sobdiano e outras línguas locais, os textos refletem a rica diversidade linguística e cultural da região. Eles fornecem informações valiosas sobre como o budismo, uma religião originária da Índia, se adaptou e evoluiu ao longo das rotas comerciais que conectavam o Oriente ao Ocidente. Esses manuscritos revelam uma fusão impressionante de tradições locais com práticas budistas, demonstrando como o budismo incorporou elementos de outras culturas ao se expandir. Por exemplo, os textos incluem traduções e adaptações de escrituras budistas tradicionais, ajustadas para se alinhar às tradições e valores das populações locais. Além disso, eles evidenciam a coexistência de diferentes escolas budistas e suas interações com outras religiões, como o zoroastrismo e o maniqueísmo, comuns na Ásia Central. Outro aspecto fascinante desses manuscritos é o que eles revelam sobre as redes de comércio e intercâmbio cultural na Rota da Seda. A presença de diferentes idiomas e estilos de escrita sugere uma intensa troca de ideias e conhecimentos entre mercadores, peregrinos e estudiosos que transitavam por essas rotas. Os manuscritos também trazem informações sobre práticas cotidianas, rituais e a organização monástica, oferecendo um panorama detalhado da vida nas comunidades budistas da época. A análise desses textos com o uso de tecnologia moderna, como digitalização de alta resolução e análise de espectroscopia, está ajudando os pesquisadores a preservar e compreender melhor o conteúdo dos manuscritos. Esse esforço é particularmente importante, considerando o impacto da guerra e da destruição cultural na região.
Em resumo, os manuscritos de Bamiyan são uma prova concreta da importância da Ásia Central como um ponto de convergência de culturas, religiões e economias durante a Antiguidade. Eles não apenas expandem nosso entendimento sobre o budismo e suas adaptações regionais, mas também destacam o papel essencial da Rota da Seda como um canal de conexão e transformação cultural. Nos últimos anos, avanços significativos na decifração dos glifos maias, impulsionados por novos achados arqueológicos e tecnologias avançadas, têm transformado nossa compreensão dessa fascinante civilização. Os glifos, que combinam elementos fonéticos e simbólicos, revelam aspectos da organização política, práticas religiosas e conquistas científicas dos maias. Um marco importante nesse estudo é o Códice de Dresden, um dos poucos códices maias que sobreviveram à destruição durante a colonização espanhola. Esse manuscrito, datado do período pré-colombiano, é um verdadeiro compêndio de conhecimento astronômico e matemático. Ele contém tabelas detalhadas de movimentos planetários, previsões de eclipses solares e lunares e informações sobre o ciclo de Vênus, demonstrando uma compreensão avançada da astronomia. Além disso, a análise dos glifos tem revelado a complexidade da organização política maia. Os textos descrevem dinastias, alianças entre cidades-estado, guerras e celebrações importantes. Um exemplo notável é a descoberta de estelas em sítios como Tikal e Copan, que detalham as genealogias reais e eventos históricos, como batalhas e coroações, fornecendo um panorama mais claro sobre o funcionamento das elites e a interação entre as cidades-estado. Os calendários maias também se destacam pela precisão e sofisticação. Baseados em ciclos solares, lunares e venusianos, eles eram usados não apenas para fins agrícolas, mas também para marcar eventos religiosos e prever fenômenos astronômicos. A integração desses sistemas com os textos escritos ressalta a importância da cosmologia na vida cotidiana e nas práticas espirituais dos maias. Recentes avanços tecnológicos, como a fotogrametria 3D e a análise espectral de alta resolução, têm permitido estudar glifos em monumentos e códices danificados. Isso tem ajudado a reconstruir textos perdidos e a esclarecer passagens antes incompreensíveis. O trabalho interdisciplinar entre arqueólogos, linguistas e especialistas em inteligência artificial tem acelerado o processo de decifração, possibilitando uma visão mais detalhada do mundo maia. Esses progressos estão desafiando antigas suposições sobre a civilização maia, apresentando-a como altamente sofisticada, com uma cultura rica e um profundo entendimento das ciências naturais. O legado dos maias, agora mais acessível, não apenas reforça sua importância histórica, mas também inspira novas maneiras de explorar o passado por meio da tecnologia moderna. O manuscrito Voynich, um dos enigmas mais fascinantes da história da codificação e da linguística, continua a intrigar estudiosos e decifradores em todo o mundo. Embora sua origem e propósito permaneçam envoltos em mistério, novos estudos, impulsionados por tecnologias avançadas como inteligência artificial e espectroscopia, estão trazendo insights surpreendentes sobre esse manuscrito medieval. Datado do século XV, o manuscrito contém um texto indecifrável acompanhado por ilustrações detalhadas de plantas, diagramas astronômicos e cenas enigmáticas. Embora o idioma e o sistema de escrita permaneçam não decifrados, pesquisas recentes sugerem que ele pode ser um compêndio de conhecimentos medicinais e botânicos codificados, possivelmente destinado a preservar segredos valiosos de uma determinada comunidade ou tradição médica. Estudos utilizando inteligência artificial têm identificado padrões linguísticos consistentes nos textos, sugerindo que o manuscrito segue regras estruturadas semelhantes a uma língua natural. Isso desafia a hipótese de que ele seja apenas um embuste. Além disso, análises estilométricas indicam que ele pode ter sido escrito por mais de uma pessoa, o que aponta para um esforço colaborativo em sua criação. A espectroscopia, por sua vez, revelou detalhes sobre os materiais usados no manuscrito. A composição da tinta do pergaminho indica que ele provavelmente foi produzido na Europa Central, com ligações estilísticas e materiais semelhantes aos encontrados em manuscritos da região da Boêmia. Algumas das plantas retratadas também apresentam semelhanças com espécies conhecidas da flora europeia e asiática, reforçando a hipótese de que ele poderia ser um guia botânico codificado para uso medicinal.
As ilustrações astronômicas, que incluem representações de constelações e ciclos lunares, sugerem uma conexão com práticas astrológicas e cosmológicas da época. Isso aponta para um manuscrito que combina conhecimentos de várias disciplinas, como medicina, botânica e astrologia, um reflexo da visão holística do mundo comum na Idade Média. Embora as origens exatas e o propósito final do manuscrito Voynich ainda sejam desconhecidos, esses avanços estão gradualmente desvendando o mistério, transformando-o de um enigma puramente intrigante em uma peça-chave para compreender a interseção de ciência, arte e espiritualidade no final da Idade Média. O manuscrito permanece um testemunho da complexidade do pensamento humano e do desejo de preservar conhecimento, mesmo que de forma oculta. A descoberta de manuscritos escritos em antigos dialetos árabes e gregos na ilha de Socotra, no Oceano Índico, trouxe à luz evidências notáveis de sua importância como um elo estratégico em redes comerciais que conectavam civilizações como a romana, a persa e a indiana. Situada em uma localização privilegiada ao longo das rotas marítimas que cruzavam o Mar Vermelho e o Oceano Índico, Socotra serviu como um ponto de encontro essencial para mercadores e viajantes das mais diversas origens culturais. Os textos, encontrados em cavernas e ruínas espalhadas pela ilha, mencionam mercadorias valiosas, como incenso, mirra, especiarias e pérolas. Esses produtos, altamente demandados nas cortes romanas, nos templos persas e nos mercados do subcontinente indiano, eram transportados por meio de complexas redes marítimas. Socotra desempenhava um papel central nesse comércio, funcionando como um entreposto onde mercadorias eram trocadas, armazenadas e distribuídas para destinos mais distantes. Além de sua relevância econômica, os manuscritos revelam aspectos culturais e religiosos que destacam a diversidade da ilha. Escritos em uma combinação de idiomas, incluindo grego antigo, árabe e línguas regionais extintas, os textos refletem a interação de diferentes tradições religiosas, como o cristianismo nestoriano, o zoroastrismo e práticas locais. Essa confluência de culturas sugere que Socotra não era apenas um centro de comércio, mas também um espaço de troca espiritual e intelectual, onde ideias e crenças se cruzavam e se influenciavam mutuamente. A análise linguística dos manuscritos oferece uma visão fascinante das interações entre povos distintos. Palavras de origem persa, indiana e grega aparecem entrelaçadas nos textos, indicando que a comunicação e o entendimento mútuo eram essenciais para as atividades comerciais e culturais da ilha. Tecnologias modernas, como datação por radiocarbono e espectroscopia, têm sido usadas para determinar a idade e a origem dos manuscritos, revelando que muitos deles datam de períodos que variam entre os séculos I e X. Essas descobertas reforçam o papel de Socotra como um ponto de convergência de diferentes civilizações ao longo da história. Os manuscritos de Socotra são mais do que registros escritos de transações comerciais, eles são um testemunho de como a ilha foi moldada pela interação contínua entre culturas distintas. A riqueza de informações contida nesses textos contribui para uma compreensão mais profunda das antigas redes comerciais marítimas e do impacto dessas conexões na formação de sociedades interligadas. Ao revelar a importância histórica de Socotra, esses manuscritos também nos oferecem uma perspectiva fascinante sobre a globalização precoce e a capacidade humana de criar laços através de fronteiras culturais e geográficas.